Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com você um pequeno trecho do capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, no verso 2 adiante, está escrito assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eu gostaria que você prestasse atenção na forma como esse texto foi escrito, na forma em que as palavras do profeta Isaías, ditas pelo próprio Deus, vai ser escrita e expressada. Um sentimento de dor, um sentimento de tristeza da parte de Deus com relação ao seu povo de Israel. E você vai reparar comigo, durante a nossa leitura, de que, acredito eu, o seu mesmo sentimento é que Deus está tendo com Israel espiritual, que é a igreja nos nossos dias. Observa que Deus aqui ele está chamando o povo a escutar o que ele quer dizer. Então ele vai dizer: ouve, ó Israel, dá ouvidos, ó terra. Ele está conclamando toda a terra, não só Israel, mas toda a terra, a ouvir a sua voz, a atender aquilo que ele vai dizer, a prestar atenção no recado que ele tem para dar para a nação e para todo mundo. Porque o Senhor é quem fala, e ele vai dizer assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O sentimento de um Deus que criou filhos. Imagina que você cria um filho, você faz tudo para o seu filho, você ama, você cuida, você passa noites de sono acordado, cuidando do seu filho. E esse filho cresce e ele vai se revoltar contra você assim que crescer. Então, esse filho não vai te obedecer mais, esse filho vai fazer tudo que entristeça seu coração. Você não terá paz no coração. Esse filho vai se revoltar contra você. Ele vai se virar contra você. Ele vai ser o seu inimigo. Qual sentimento você teria? Pois bem, esse é o sentimento que Deus está no coração com relação ao seu povo. E ele vai dizer assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Israel não me conhece. O meu povo não entende. E ele aqui quer usar uma linguagem e uma figura de animais irracionais, como o jumento, como o boi. E ele diz que até o boi conhece, o seu possuidor. O boi conhece o seu dono. E o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Ou seja, os próprios animais irracionais, eles conhecem o seu dono e eles valorizam muitas vezes aquilo que o seu dono faz por eles. Mas Israel, o povo de Deus, aquele que Deus criou, aquele que Deus faz tudo por eles, eles não têm conhecimento de Deus, eles não procuram conhecer o seu Deus, eles não conseguem entender as coisas de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nesse sentimento dessas palavras que são expressas aqui. Deus está triste, Deus está chateado com o seu povo, porque o seu povo não procura conhecê-lo. O seu povo não entende os projetos, os desígnios de Deus. Não sabe nada a respeito do seu Deus. E ele ainda vai continuar descrevendo o texto para nós. Ele vai dizer assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.
Então aqui agora ele está anunciando uma sentença para o seu povo. Ele está anunciando uma sentença quando ele diz assim: ai, ai desta nação pecaminosa, deste povo que é carregado de iniquidade, raça de malignos. Então eles estão chamando, o próprio Deus está chamando os seus filhos, aqueles que ele havia criado, o seu povo, de raça, de filhos do maligno, filhos do diabo. Mesmo tendo Deus, mesmo ter feito já parte do povo de Deus, agora Deus está chamando esse povo de raça de malignos, filhos corruptores. Por que são raças de malignos e filhos corruptores? Porque abandonaram o Senhor, porque blasfemaram do Santo de Israel, e eles voltaram para trás, deram as costas para Deus, abandonaram o Senhor. Mas eu queria que você entendesse comigo aqui hoje, nesses versos que ainda nós vamos ler, que já lemos, que embora Israel tivesse abandonado o Senhor, embora Israel e a grande parte, é que eu não estou falando todo, mas eles se tornaram raça de malignos, blasfemaram do Senhor. Eu queria continuar lendo para você, para que a gente possa entender em que ponto eles abandonaram o Senhor. Até que ponto, em que sentido eles abandonaram o Senhor e se tornaram raça de malignos. Eu queria ler o verso 10, que está escrito assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Preste atenção que após chamar Israel de filho de maligno, Deus aqui ele está comparando os príncipes, a liderança da igreja, a liderança do povo de Israel, como príncipes de Sodoma, como príncipe de Gomorra. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi uma cidade destruída por Deus, destruída por causa do seu pecado, da sua moral que Deus abominava, do pecado que acontecia ali naquela cidade. Então Deus está comparando o seu próprio povo com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele está dizendo que o seu povo é igual Sodoma e Gomorra, e que o mesmo sentimento que ele tem por Sodoma e Gomorra que ele tem pelo seu povo hoje. Porque o seu povo se afastou dele. O seu povo o abandonou. Então, nós sabemos qual é o pecado de Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve isso, né? Que é pecado de pessoas tendo relação com pessoas do mesmo sexo. Mas Deus está dizendo que o seu povo, para ele, está cometendo as coisas iguais, no sentido de, não que eles estavam talvez cometendo as mesmas práticas, mas a vida de Israel estava levando Deus a ter o mesmo sentimento para com eles. Porque não existe diferença entre pecado. E às vezes as pessoas acham que pecado é isso. Pecado é uma pessoa ter relação com o outro do mesmo sexo, e é isso, só é pecado. Não. Deus está dizendo para o seu povo que o que eles estão fazendo também é pecado. E ele está comparando o seu povo assim como Sodoma e assim como Gomorra. E Deus ainda continua dizendo assim para nós, no verso 11: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Eu queria que você prestasse atenção no que o texto está nos dizendo, porque embora o povo de Israel se afastou de Deus, embora o povo de Deus deu as costas para Deus, mas eu queria que você entendesse que eles não deixaram de sacrificar, eles não deixaram de ir ao templo sacrificar e oferecer os seus sacrifícios. Eles ainda continuavam a fazer o seu ritual religioso. Então, eu queria que você entendesse comigo aqui algo. Afastar-se de Deus e abandonar a Deus não significa necessariamente deixar de ir ao culto, deixar de ir e deixar de
de fazer aquilo que a religião determina. O povo de Israel se afastou de Deus e deu as costas para Deus, mas eles continuavam a oferecer os seus sacrifícios para o seu Deus. Mas Deus aqui está dizendo o seguinte: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Do que me adianta esse tanto de sacrifício que vocês estão me trazendo, se a vida de vocês não condiz com isso que vocês fazem? O povo de Israel continuou a fazer aquele ritual religioso para o seu Deus, mas não vivia no dia a dia de acordo com a lei do seu Deus. Não viviam uma vida de obediência ao seu Deus. Simplesmente eles estavam achando que se fosse lá no templo e que se cumprisse um ritual religioso, eles então estavam fazendo o que Deus queria. E que tudo estava bem entre eles e o seu Deus. E ele continua dizendo no verso 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Então olha o que Deus está dizendo para o seu povo. Quem disse para vocês que eu só quero que vocês pisem nos meus átrios? E aqui se refere ao templo de Salomão. Quem disse para vocês que eu quero isso? Que pisar nos meus átrios? É só isso que eu quero. E ele ainda continua dizendo: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então Deus aqui está dizendo para o seu povo: não continueis a fazer essas ofertas vãs que vocês estão fazendo. Os cultos de vocês não valem nada para mim. Vir aos meus atos, pisar nos meus atos, oferecer sacrifício, o ajuntamento solene de vocês estão fazendo mal. Eu não suporto mais isso. Não continue fazendo isso, porque eu, o Senhor Deus de Israel, não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não adianta vocês fazerem um ajuntamento solene, seja isso numa casa, seja isso num templo. Não adianta fazer um culto para mim, oferecer suas ofertas, nada disso. Não adianta isso se a vida diária de vocês está cheia de iniquidade, podridão, de escândalos. Nada disso me adianta. Pare com isso, vocês estão perdendo o tempo de vocês. O que Deus está dizendo aqui para o povo dele, que se afastou dele, mas no entanto continuam a ir ao templo, continuam cantando, continuam fazendo as coisas. Eu queria convidar você a pensar comigo que é a mesma coisa que acontece nos nossos dias. O Israel espiritual de Deus tem se afastado de Deus a passos largos, mas continuam indo nos templos, continuam fazendo reuniões, seja essa numa casa, seja essa em qualquer lugar. Continuam cantando louvores ao Senhor, continuam ofertando, e muitas vezes com ofertas grandes. Mas eu quero dizer para você que para Deus isso não vale nada. Não adianta você tirar um tempo para ir num culto, para ir numa reunião, se a sua vida diária não condiz com aquilo que você faz no culto. Isso não adianta nada. E Deus então ele vai continuar dizendo assim, olha, verso 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Cada culto, cada sacrifício, cada oferta, cada louvor que nós cantamos para Deus e que nós oferecemos para Deus, isso é pesado para Deus se a nossa vida diária está cheia de iniquidade. Deus está dizendo para o seu povo: eu estou cansado de sofrer isso. Ou seja, ao invés de agradarmos a Deus, nós estamos fazendo Deus sofrer isso. É como se fosse uma afronta para o Senhor. E ele ainda continua dizendo no verso 15: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então Deus está dizendo assim: vocês vão nos meus átrios, vocês pisam nos meus átrios, vocês cantam, vocês oferecem sacrifícios, vocês trazem a sua oferta, vocês guardam os sábados, vocês fazem as suas luas novas, o ajuntamento solene,
Tudo isso vocês fazem. Mas quando vocês fazem oração, quando vocês levantam a mão para o céu, clamando a mim, eu não ouço. Não ouço. Não ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos estão cheias de iniquidade, estão sujas de pecado. E eu não ouço vocês. Em Isaías capítulo 59, o mesmo profeta usado pelo Senhor, ele vai dizer assim, que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, e nem a mão do Senhor encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que ele não ouve as orações de vocês, porque ele tem virado o rosto contra vocês. Eu quero dizer para você e chamar você para junto comigo refletir nisso aqui, nesse pequeno trecho das Escrituras. Eu queria dizer para você e perguntar para você se a sua vida diária condiz com aquilo que você faz no culto. Eu queria perguntar para você, povo de Deus, se está valendo a pena deixar a sua casa e ir celebrar no culto, de cantar louvores, de ofertar. Porque eu quero deixar bem claro para você, porque a Escritura nos diz isso, que se nós não vivemos a nossa vida diária de obediência a Deus, nossos sacrifícios, nossas ofertas não valem nada. A oferta de Caim, ela foi rejeitada, não por causa da qualidade da oferta, mas ela foi rejeitada porque a vida de Caim era uma vida de iniquidade. No passo em que a oferta de Abel foi aceita porque ele vivia uma vida de obediência a Deus. Ele não pensava só em oferecer sacrifício. Eu queria convidar você a pensar nisso. Olha, se Deus hoje fosse escrever algo para nós, para a igreja atual, o que ele diria para nós? Quanta corrupção existe dentro da igreja. Olha quanto o povo está se afastando de Deus, confiando em homens, confiando em tantas outras coisas ao invés de confiar no Senhor. Eu estou cansado de ver pastores xingar pessoas. Gente, eu queria convidar você a refletir comigo e entender que a nossa nação e que o Israel espiritual também tem se afastado de Deus, a igreja. Nós precisamos voltar para os caminhos do Senhor. E por isso Deus, mesmo triste com o povo, mesmo angustiado com tudo aquilo que o seu povo estava fazendo para ele, no verso 18 ele vai dizer assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E aqui Deus está dizendo naquele contexto para Israel, porque Deus estava anunciando que a Babilônia viria, se eles não se arrependessem. Se eles não se arrependessem, a Babilônia viria. Mas mesmo aquele povo tendo se afastado de Deus, abandonado os caminhos do Senhor, fazendo tudo quanto é coisa errada, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele convida o povo ao arrependimento. Vinde e arrazoemos. Diz o Senhor: eu quero perdoar o pecado de vocês, mas volte-se para mim. Volte a me obedecer, volte a viver uma vida de obediência. Mas se vocês recusarem, eu quero dizer que a espada vai cair sobre vocês. Vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu queria dizer para você que se nós não mudarmos as nossas atitudes, e eu não estou falando aqui para este mundo não, esse mundo vai passar mesmo, mas eu estou dizendo para você e querendo dizer para você que a espada vai cair sobre o povo de Deus, a igreja. O que está para acontecer na frente, aos nossos dias, os dias que estão para chegar, é tempo onde Deus está chamando a igreja ao arrependimento. É o tempo onde Deus vai estar humilhando o seu povo para tentar trazer o seu povo de volta para Ele.
E quero dizer para você que só com Deus, com a vida de obediência a Deus, é possível suportar o que está para chegar. E o último verso que eu queria ler para você é o verso 21, que diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, e o teu licor se misturou com água. Então Deus está dizendo assim: antigamente a sua prata e o seu ouro era tão precioso, mas se tornou em nada. O vinho se tornou aguado. Eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. Aquela noiva que eu tinha, né? Ele está dizendo: como se fez prostituta a cidade fiel, Jerusalém, Judá. Como você se tornou prostituta. Olha, a igreja tem se prostituído dia após dia. Tem abandonado Deus de Israel e confiado em homens, em cavalos, em príncipes. Tem abandonado o Senhor por causa do dinheiro, corrupção dentro da igreja. Deixaram de cuidar dos órfãos, das viúvas, e apenas pensam em enriquecer atrás do Evangelho. Negociam o Evangelho para ganhar dinheiro. Negociam a fé das pessoas. Tudo em nome do dinheiro, o Deus Mamon. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Me lembro de que existe um texto no profeta Jeremias, quando Deus ele vai convidar o povo ao arrependimento, vai usar os profetas, mas o próprio povo de Deus vai perseguir os profetas. Me lembro daquele texto onde Deus vai falar com o profeta Jeremias: Jeremias, não ore mais por este povo, eu não vou atender mais às suas orações. Chega num determinado ponto em que Deus avisou o povo que se eles não se arrependessem, eles iriam sofrer o castigo. E o povo continuou matando os profetas, não dando ouvido o Evangelho. E chegou num certo ponto em que Deus disse para o profeta Jeremias: não ore mais por este povo, porque eu não vou ouvir mais as suas orações. Agora eu vou trazer aquilo que eu prometi. Quero dizer para você que a misericórdia, a longanimidade de Deus, ela tem fim. A paciência de Deus, ela acaba. Se nós não mudarmos a nossa vida, se não se arrependermos, chega um ponto em que Deus não ouve mais as nossas orações e Ele vai trazer sobre nós o juízo. E é esse tempo que nós estamos chegando. Um tempo de juízo, onde esse juízo, segundo o que está escrito pelo apóstolo Pedro, esse juízo de Deus vai começar pela própria casa de Deus. Deus vai começar a tratar com o seu próprio povo primeiro. E no final, Ele vai tratar com as nações. Eu quero dizer para você que Jesus, quando estava chegando no monte em Jerusalém, e no monte onde dava para avistar Jerusalém, ele chorou. E ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com vocês como as galinhas fazem com o pintinho e vocês não quis. Ah, Jerusalém que mata os profetas que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês, mas vocês preferiram confiar em homens. Vocês matam os profetas que eu envio a vocês para falar para vocês o verdadeiro evangelho. Vocês desprezam aqueles que pregam a verdadeira palavra. Vocês dão ouvido aos falsos profetas, mas não ouvem aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quis. Por isso, para finalizar esse texto, eu gostaria de dizer para você que nós precisamos repensar a nossa vida. A igreja precisa repensar. Volte para Deus. Vamos parar de oferecer os nossos sacrifícios. Vamos parar de ir ao culto. Vamos parar de celebrar. Vamos parar de cantar. Se nós não estivermos dispostos a obedecer o Senhor, nada disso faz sentido. Tudo isso é em vão. Ou nós de fato buscamos o céu, ou nos arrependemos e começamos a olhar para a eternidade. E paramos de pensar só no lucro. Paramos de pensar em coisas terrenas, em status, em poder. E buscamos de fato o verdadeiro evangelho, ou então deixamos isso de lado.
porque isso não vai adiantar nada para nós. Sabe, uma das coisas que eu mais temo e que eu acho que vai ser mais triste, a Bíblia diz que existirá um grande trono branco um dia, onde Deus vai estar sentado nesse trono, Jesus vai estar sentado nesse trono para julgar todos os povos, línguas e nações. E terá uma multidão na frente desse trono. Mas sabe, as pessoas que vão mais sofrer naquele dia não é o ateu que não acreditou em Deus. Não, não é. Não é o satanista que declara ser contra Deus. Não. Mas as pessoas que mais vão sofrer naquela multidão são pessoas, são pastores. São pessoas que viveram dentro da igreja. Pessoas que cultuavam, pessoas que cantavam, que ofertavam, que faziam isso, aquilo, outro. Mas pessoas que nunca viveram a vida de consagração, nunca viveram a vida de obediência ao Senhor. E essas pessoas vão chorar e vão lamentar porque vão dizer, olha, eu tive oportunidade, eu ouvi o Evangelho, mas eu não dei crédito ao Evangelho. Eu poderia estar lá do outro lado agora, atrás do trono, julgando junto com o Senhor, mas eu estou sendo julgado e condenado. Dura palavra, duro vai ser ouvir de Jesus. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado por diabo e seus anjos. Então eu quero convidar você a se arrepender, a buscar a Deus de todo o seu coração, a ter uma vida de integridade, de obediência diante de Deus. Jogue as suas roupas indecentes fora. Separe tempo, deixe as redes sociais para um lado. Ora, leia a palavra, busque o Senhor. Para de mentir para ganhar dinheiro. Para de pensar só nas coisas terrenas. Comece a buscar a Deus e se consagrar ao Senhor. Porque os dias que estão para chegar, somente no Senhor nós conseguiríamos suportar, fiel a Ele. Os dias que estão para chegar são dias difíceis. E você precisa voltar para o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor, procure conhecer as Escrituras. Isso é o desejo do meu coração e esse texto eu gostaria de deixar para compartilhar com você, para que você possa refletir sobre ele. Que Deus te abençoe e que o Senhor venha iluminar o seu coração para que você possa entender essas palavras.